Oi pessoal, eu sou Nathalie Pascoal, eu sou mãe da Catarina. Eu tive um parto normal natural na casa de parto e eu consegui parir a minha filha em 1 hora. Cheguei com 9 para 10 centímetros. Essa história eu já conto aqui nos outros vídeos no canal, no meu relato de parto. E aí, se você quiser, depois você corre lá. Mas nesse vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês como que foi a dor do meu parto. Lembrando, isso é um vídeo de opinião, cada um tem a sua e cada um sente de uma forma. Então, assim, eu não tô aqui pra pregar que o parto normal não dói, mas eu vou contar a minha versão. Uma pessoa que era conhecida por não aguentar praticamente nada, por nem fazer exame de sangue, enfim, pra fazer exame de sangue eu fazia o maior escândalo, deitava, ninguém acreditava em mim. Então eu acho assim, que quando eu falei que eu ia ter um parto normal natural, o pessoal achou que eu estava louca. Mas, gente, o que eu fiz? Eu acreditei em mim mesma, sabe? Essa é a chave do negócio e eu deixei a natureza fluir pra eu descobrir como é que era, entendeu? Então, assim, eu tive muito medo, de não suportar, de precisar ter uma anestesia e de não ter essa opção na casa de parto. Mas o que aconteceu? Por eu ficar muito nisso, esperando uma dor fora do comum, quase que eu tive a minha filha em casa, que eu já contei em outro vídeo pra vocês. Mas vamos lá, eu vou tentar descrever como é que foi a dor do meu parto. Bom, gente, eu falo do meu parto, assim, a sensação que eu senti não foi exatamente uma dor assim, sabe? O que eu senti, que realmente começou a me incomodar a ponto de eu me tocar que eu estava em trabalho de parto, foi o seguinte, como eu já contei pra vocês no relato de parto, depois que eu tomei banho, né, que na noite que começou, acredito que eu já tinha começado ali o meu trabalho de parto, na noite assim que minha barriga ficou dura, saiu um pouquinho do tampão mucoso, eu fiquei com dor de barriga e tudo mais. O que aconteceu? Eu fui pra privada e comecei a sentir um incômodo muito forte, que eu achava que era dor de barriga, e era uma cólica menstrual também, ao mesmo tempo muito intensa. Era uma cólica menstrual que não passava. Então, assim, eu não sei se as minhas cólicas menstruais eram muito fortes, mas assim, quando chegou essa dor aí de menstruação, digamos assim, eu falei assim, meu, isso não é trabalho de parto. Então eu fiquei ali achando que não era trabalho de parto, fiquei mó tempo na privada, tentando fazer força, achando que era bebê e sentindo essa sensação de cólica menstrual intensa que não passava. E era isso, mais a dor de barriga, mais uma inquietação muito forte, assim, sabe? Uma inquietação e eu queria, sei lá, eu tava com ciricutico, é que eu queria, acredito que fazer força, né? E uma vontade de, tipo, sabe? Expelir e não sabia como. Mas assim, lembrando e também na hora, eu falava, não é possível que é isso. E a minha tia falava pra minha mãe no telefone, é isso, vai lá pra casa de parto, vai nascer. Por quê? O que eu esperava? Eu esperava uma coisa pior, assim, a ponto de me jogar no chão. Claro que eu estava me jogando no chão, gente. Mas tipo assim, de desmaiar, não sei. A dor pior que eu tenho, assim, de parâmetro, atualmente, até então eu não tinha, é a da enxaqueca. Depois que eu fiquei grávida, assim, a amamentação e tudo mais, eu fiquei com enxaqueca. Então a dor pra mim da enxaqueca, essa é uma dor, assim, fora do comum, que eu acho, assim, que quando dá, eu vou morrer. Mas a do parto não era. Era esse mix que eu tentei falar pra vocês, uma cólica menstrual intensa, que não passava, juntamente com uma vontade de ir ao banheiro e também uma sensação assim, sabe, de mal-estar, de querer vomitar, porque quando vinha uma pressão assim, sabe, nos órgãos, por isso que eu acredito que eu sentia isso. Eu sei que assim, cada um tem um tipo de dor no parto. Essa foi a minha. Eu não sei se é porque eu peguei e me preparei muito, assim, na questão de procurar coisas positivas, de entender que aquilo ali não era uma dor. O que eu preparei minha cabeça era pra pensar o seguinte: a dor é relativa e a cada sensação que eu senti é um momento a menos, eu tô chegando mais próxima a conhecer minha filha. Então, o que eu pensei? Eu trabalhei minha cabeça para deixar o meu corpo sentir as dores, sentir os sinais de que ela estava nascendo, para eu poder conhecê-la. Então eu coloquei isso na minha cabeça para tratar a situação de forma positiva, para não me desesperar, porque eu sempre fui uma pessoa muito desesperada, medrosa, sabe? Por isso que todo mundo, assim, quando eu tava grávida, eu até evitava de falar para as pessoas que eu queria ter um parto normal na casa de parto, porque eu sabia que as pessoas vão falar assim, imagina, você não aguenta nem tirar sangue. Então, uma das minhas estratégias, não contava pra ninguém que eu queria ter na casa de parto e ficava conversando comigo mesma.
falando você vai conseguir, dor é relativo. Se antigamente as pessoas nasciam dessa forma é porque dá pra nascer. Se ainda existem pessoas que nascem assim, que moram em aldeias e tudo mais, você vai conseguir. Então, assim, eu comecei a preparar minha cabeça dessa forma, pensando, dor é relativa, eu vou conseguir e vai dar tudo certo. E aí, quando chegou realmente essa dor, que eu não considerei dor, porque é o que eu falo pra vocês, dor é relativo, você tem que saber como você vai encarar a situação, sabe? Então aí eu senti tudo isso, e aí o que aconteceu? Eu cheguei na casa de parto, como eu já contei aqui no meu relato de parto, com 9 para 10 centímetros, né? E a bebê pronta ali, quase nascendo. Só que assim, a única coisa que eu falei assim, nossa, eu fiquei chocada mesmo, foi o círculo de fogo, que eu ouvia muito, círculo de fogo, e eu falava assim, nossa, o que seria isso? Que eles falam que é quando a cabeça encaixa na vagina, né? E aí, gente, na hora que aconteceu, a primeira coisa, assim, que veio na minha cabeça foi círculos de fogo. Porque realmente, quando a cabeça chega na vagina, encaixa, né? Aí você sente assim pegar fogo. E aí foi quando eu falei assim, meu Deus, não vai passar. Só que assim, gente, depois que encaixou, vai passar, porque é digamos assim, é o pior, meio que já foi, né? E depois o corpo acaba saindo mais fácil. Então, pra mim, a parte mais chocante foi essa questão do círculo de fogo, porque o restante foi um ciricutico, assim, um mal-estar, não sei o que. Só que assim, o que é interessante da natureza, é que em meio às contrações, você vai meio que relaxando. Realmente, às vezes você ouve assim, fulana dormiu quando tava no parto, tal, não sei o que. Então, pra mim, eu não dormi, mas assim, vinha uma contração muito forte e depois eu relaxava a ponto de falar, nossa, você sente um bem-estar, que é uma coisa muito louca, eu não sei explicar, só a natureza é perfeita, gente. Então, entre uma dor ou outra, o seu corpo te dá um intervalo pra você descansar e você sentir, sabe, muito bem, assim, como se estivesse realmente dando alguma coisa ali, mas foi tudo natural, então eu deixei as coisas fluírem, o meu corpo dá as respostas, assim, e eu queria sentir isso, a natureza atuando da forma como ela é, sentir cada passo, e aí conforme foram acontecendo as coisas, eu fui sentindo, eu falei, nossa, é isso, porque assim, uma das chaves do negócio é você estudar bastante pra você saber o que tá acontecendo com você. Claro que você não vai saber na hora com muita clareza. Hoje, vendo o meu parto, assim, relembrando, que eu lembro tudo, aí eu vou identificando as coisas, mas na hora eu tentei, sabe, fazer essa identificação pra saber o que tava acontecendo, e assim, pra mim foi uma coisa positiva. Bom, eu tentei fazer um resumo do que eu senti, né? Lembrando que cada um tem uma dor, cada um tem uma história, mas se for pra falar é o seguinte, não foi fácil. Eu tava com medo da gravidez e tinha o medo da pandemia. Então, o que eu tentei fazer foi ver as coisas de forma positiva. E é aquela coisa, quando você vira mãe, você vira uma onça. Eu falei, bom, se eu não fizer por mim e pela minha filha, quem vai fazer? Então eu preciso ter coragem. Tipo assim, você não conhece a dor, você só vai conhecer se você for até lá. Então eu ouvia falar, né? Então eu tentei assim, falei, vou de forma positiva, vou construir a minha história, eu vou tentar. Lembrando, esse vídeo é um relato meu, da minha história, da minha experiência que aconteceu dessa forma. Pode ser que se eu tivesse outra gravidez não fosse dessa maneira. Mas eu tô aqui só pra contar pra vocês. Pra quê? Pra encorajar, porque quando eu tava grávida, eu queria que também alguém me desse uma história, assim, positiva, sabe? Não só tipo, ai, tô doendo, tá doendo. Gente, lembrando, dor é relativo e também depende de como você vai encarar. Então eu tô aqui não pra tipo, nossa, eu consegui. Não, eu tô aqui pra mostrar pra vocês que é possível sim. Ninguém acreditava em mim, claro, tinha uma outra pessoa que acreditava, mas eu sempre fui aquela pessoa que não fazia exame de sangue sem chorar, que tinha medo de vacina. E eu peguei e mudei minha história e falei assim, bom, eu consegui. Entendeu? Então eu tô aqui pra provar isso e pra dar coragem pra você também tentar, tá? Seja um parto normal, seja uma cesárea, você pode, você consegue, tá? Porque você é a mãe da sua filha, do seu filho, e é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, então deixa o seu like, ficou com dúvida, tá curiosa pra saber mais alguma coisa? Deixa um comentário que eu respondo, vou gravar um vídeo, tá? Tô gravando aí sobre o assunto, eu espero que tenha ajudado você ou no seu futuro, ou agora, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima!